Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Alexandre Reck. Se você já está me acompanhando, você já sabe que esse canal está funcionando como um curso online de barbearia, grátis. E hoje eu vou te falar sobre corte na tesoura. Provavelmente quando você foi ensinado ou viu vídeos falando sobre temática de corte na tesoura, você foi ensinado que quando você vai cortar o cabelo, você vai separar a parte de cima, separar a lateral, pegar a mecha e vai deixar maior em cima, menor embaixo e fazer o corte. Porém, nem sempre é essa a melhor opção. Eu vou te mostrar a como chegar em um ótimo resultado, criando camadas e mais movimento num corte feito totalmente na tesoura. Para iniciar, eu vou fazer o que eu sempre faço, vocês que já estão me acompanhando já sabem como é que funciona o meu processo. Tenho como padrão iniciar separando o que é topo e o que é lateral, fazendo uma ferradura. Nesse caso em específico, eu vou fazer uma meia ferradura. Vou separar um lado, fazer o processo inteiro, aí eu separo o outro lado e repito o mesmo processo no lado contrário. A partir do momento que eu já tenho a região do topo separada das laterais, inicia o meu processo de corte e já aqui inicia a diferença do que normalmente a gente vê sendo ensinado. A maioria das vezes a gente vê, separa uma guia, seja na diagonal, na horizontal, enfim, como é que você vai separar. E o pessoal diz, puxa essa mecha, deixa maior em cima, menor embaixo para criar uma graduação. É possível fazer isso, é possível ter um bom resultado, porém, se a gente está com uma quantidade de cabelo considerável, a gente pode trabalhar de uma forma a criar mais movimento trabalhando em camadas. E eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. Para iniciar, então, vou separar uma primeira guia aqui, uma primeira referência de corte, que é a primeira mechinha aqui de trabalho. Eu estou separando numa linha bem vertical, ou seja, de cima para baixo, uma linha bem reta, e eu pego a minha primeira mecha. A partir de agora, ao invés de eu fazer uma graduação, eu vou trabalhar com esse formato, um formato bem reto, paralelo com o crânio, para criar camadas. Essa diferença de camadas, graduação e peso, vocês já viram no vídeo passado, vídeo em que eu falo sobre a diferença, como a gente cria camada, como a gente cria graduação, como a gente cria mais peso. Então, a partir de agora, vocês vão entender como na prática isso acontece. Percebe que eu criei uma linha mais reta, a lógica de por que se cria uma camada está no vídeo da semana passada, e agora essa aqui é a referência para a minha próxima guia. Separa a próxima mecha e eu vou virar para vocês entenderem o movimento que eu vou fazer. Aqui já está a minha primeira guia que foi cortada e aqui está a segunda. Pensa que a cabeça ela tem aquela curvatura aqui e a gente precisa igualar o mesmo comprimento de mecha. Então eu vou trazer essa mecha até o centro e levo essa mecha até o centro. No encontro das duas, o que uma perde de comprimento andando, a outra é compensada pelo ganho do movimento da outra mecha. Então eu junto as duas aqui no centro e de novo, puxo para fora, encontro a referência e crio aquele cortezinho paralelo ao crânio para criar camadas. A parte de baixo, se não alcançar na linha de camadas que está sendo criada, você não vai mexer nela, você vai deixar maiorzinho. E aí a gente vai fazer essa mesma sequência de mechas até chegar na parte de trás do crânio. Pega uma mecha, leva até a outra, encontra as duas no meio do caminho, e encontra a referência e corta. A única mecha que você vai cortar sem referência é a primeira mecha que você pegou lá no início do corte. Depois que você faz o corte da primeira mecha, todas as outras precisam ter referência. Do início ao fim do corte, vocês sempre vão me ver procurando e encontrando uma referência para dar sequência para o corte. E dando sequência, eu não vou parar para explicar detalhe por detalhe do que eu estou fazendo, porque na lógica é basicamente o mesmo que eu vinha fazendo. Eu puxo uma mecha de referência, puxo a mecha que vai ser cortada, encontro a guia e vou fazendo o corte até chegar no meio da cabeça, na parte de trás. Então a lógica é a mesma lá do início. Pega a referência que já está cortada e encontra com a mecha que vai ser cortada e puxa a mão com a mecha em paralelo ao crânio para criar a nossa camada. Terminei então de fazer o corte de toda essa lateral, fiz até o meio da parte posterior aqui do crânio. Iniciei lá na têmpora, fui até a parte central da parte posterior e percebe como esse processo cria um movimento mais fluido no cabelo em comparação com o corte graduado, que é o que normalmente a gente vê 90% das pessoas ensinando a fazer um corte longo na tesoura,
que é aquele corte que começa menor embaixo, maior em cima. Outro detalhe é que se preserva muito mais cabelo nas regiões de contorno, tanto da costeleta como da base da nuca. Esse é o tipo de corte especial, específico, e que facilita para você criar um aspecto de mullet, que não vai ser o aspecto que eu vou necessariamente criar nesse corte, mas eu vou deixar ele aqui com um pouco mais de naturalidade na base. Além disso, tem clientes que não gostam de fazer o contorno bem limpo aqui em cima da orelha, sabe? Desenhar muito. Gosta do que a gente chama, entre aspas, de um pezinho meio batido, que é aquele pezinho que fica com o cabelinho aqui sobrando por cima da orelha. Então, é também dessa forma que você vai fazer isso. Você vai trabalhar com camadas para que o cabelo tenha um direcionamento e fique com esse acabamento mais natural. Eu vou, no caso aqui, suavizar apenas a costeleta, suavizar a região de contorno da orelha e limpar a base da nuca. Porém, essa lateral está pronta, eu vou para o lado contrário e vou repetir o mesmo processo. Criar minha guia na frente, usar ela como referência e fazer o encontro na parte central posterior do crânio. Terminei então de fazer um lado, como eu já falei para vocês, fazer a meia ferradura desse outro lado, que é como eu sempre trabalho. Ou eu deixo a ferradura totalmente pronta ali, presa no topo da cabeça, ou quando o cabelo é um pouquinho mais comprido, como é o caso do modelo de hoje, aí eu uso o próprio comprimento do cabelo para segurar ele separado. Então, separei a meia ferradura do lado contrário e vamos de novo trabalhar da mesma forma, criando camadas no lado contrário ao lado que já foi cortado. Vou umedecer um pouquinho e vou iniciar o processo de corte. E agora eu fui para o lado contrário, repetindo o mesmo processo. Eu separo as mechas em uma linha vertical, encontro a guia, que vai estar sempre do meu lado esquerdo, porque ela vai da têmpora em direção à parte posterior da cabeça, e vou criando as camadas para gerar mais movimento e não perder tanto o comprimento da base do cabelo. Exatamente como eu fiz no outro lado da cabeça, repetindo a mesma lógica de trabalho. Cheguei por fim na parte posterior do crânio, onde eu vou juntar os dois lados de trabalho e vou finalizar o trabalho de toda a parte, de forma grosseira falando, a parte de baixo do corte. Separei a ferradura de um lado, separei a ferradura do outro lado e tudo que ficou para baixo agora está cortado, seguindo uma lógica de movimento e de corte, de caimento que cria camadas e gera mais movimento. Tudo que eu fiz até agora não é nem um pouco diferente de qualquer outro processo de corte que eu faria. A única diferença de um corte que normalmente a gente faz, que é mais, entre aspas, automático, é que eu trabalhei em camadas ao invés de trabalhar em graduação. Dessa forma, vocês vão perceber que a minha base ela tem tanto cabelo quanto a parte de cima. Eu criei camadas simétricas, em que a parte de cima tem o mesmo comprimento da parte de baixo, falando em relação ao quanto minha mão está em paralelo com o crânio. Se eu quisesse acentuar esse movimento e criar ainda mais camadas, ou deixar de uma forma contrária a uma linha crescente, eu acentuaria a região da parte de cima, criando esse movimento aqui, ó, criando essa inclinação. Dessa forma eu criaria ainda mais camadas e preservaria ainda mais comprimento na base. Mas no meu caso, eu fiz um formato bem reto, bem paralelo, deixando o mesmo comprimento em cima e o mesmo comprimento embaixo. A partir de agora, eu vou trabalhar a parte de cima, eu vou deixar os acabamentos para o final do corte. A partir do momento que eu terminei de fazer a lateral, a gente vai para o processo de encaixe do topo. Eu vou separar aqui aquela linha diagonal, que leva em consideração a parte da frente. Se você não sabe qual é essa separação, tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro as separações que eu uso para qualquer tipo de corte. E essa aqui é a separação triangular, que separa a área do topo que precisa ser conectada, se eu quero um cabelo conectado com topo e lateral, e separa da franja, do topete, do quiff. A partir de agora eu tenho separado o que do topo eu preciso conectar e eu vou buscar a parte superior da minha linha de corte lateral. Vamos imaginar aqui, ó, aqui está separado o que vai ser conectado. Eu vou voltar para a minha separação aqui de ferradura e vou deixar aqui em cima só o que vai ser conectado. Ó. Percebe que da ferradura, essa área aqui precisa estar conectada. E aqui de baixo, ó, essa aqui é minha linha de base, que eu criei quando eu criei
a minha linha de corte em camadas. Cortezinho aqui que criou as camadas na lateral. Essa é a referência, então, para conectar tudo isso aqui. Como o cabelo do meu modelo é um cabelo fino, eu não quero perder peso. Então, dessa referência para baixo, eu criei camadas para ter movimento. Dessa referência para cima, a minha conexão vai ser com uma linha de peso para preservar o cabelo. Essa combinação de diferentes formas de corte é o que você tem que pensar para encontrar o resultado que você está buscando. Eu não vou levantar a minha linha de base, eu vou empurrar a minha área de conexão para baixo, para que ela encontre a linha de base lá embaixo. Dessa forma eu preservo mais comprimento e garanto uma preservação de peso também. Levo todo o cabelo para baixo, encontro a linha de base e corto de forma reta na parte superior da área lateral em que eu criei camadas. Feito isso, a gente vai para o lado contrário e segue a mesma lógica. Encontra a linha de base, que está sendo referenciada ali pela parte superior da mecha, como eu mostrei no lado contrário, e faz o encaixe de uma forma um pouquinho mais pesada, com uma linha bem horizontal, tendo a certeza de que nenhum fio da parte de encaixe do topo está sobrando em relação à linha de base lateral. Parte de trás agora, vou separar aqui de orelha com orelha. Essa separação também está no vídeo em que eu mostro todas as separações que eu uso para qualquer tipo de corte. E vou repetir a mesma lógica de encaixe do que eu fiz nas duas áreas de conexão da coroa que foram jogadas para o lado quando eu separei aquela linha triangular aqui da frente. Peguei aqui a parte de trás, puxo para fora, encontro a linha de base e conecto. Puxo aqui para baixo, encontro a linha de base e conecto. Estou conectando tudo de uma forma em bloco, uma forma bem pesada, para garantir que a gente vai manter o maior peso possível dessa área, porque é uma área de encaixe de um cabelo fino, então eu preciso preservar. Se por acaso ficou muito pesado depois do cabelo seco, aí sim eu vou refinar e polir, mas primeiro eu estou garantido que vai estar conectado e que vai ter peso. Depois eu vou trabalhar esse peso, quando o cabelo estiver seco. Sobrou então o nosso quiff, nossa franja, o nosso topete. Primeiro eu vou conectar e depois eu vou definir comprimento. Vou separar ao meio, para garantir que eu vou conectar de forma igual os dois lados. Separo para a direita, separo para a esquerda, puxo para o lado e é o mesmo passo a passo a partir de agora de todo o corte que eu fiz com tesoura que vocês já viram aqui no canal. Eu crio uma linha aberta a partir da desconexão que a gente vai encontrar aqui da área que está conectada na linha de base, te puxa para fora, tudo que sobrou, a partir do momento que tem a desconexão, daquele ponto em diante eu crio minha graduação. Lembrando, quanto mais eu abrir essa graduação, mais comprimento eu preservo na franja. Quanto mais em paralelo, mais reto eu fizer essa linha de corte, menos comprimento eu preservo da franja, maior a chance de faltar cabelo para o encaixe. Então eu faço isso dos dois lados. Puxo o cabelo para fora, encontro a área de desconexão, crio uma graduação e faço o meu corte. A partir de agora o cabelo já está todo conectado, todo cortado, eu vou definir comprimento do topo. Chegamos na parte do topo, separei uma guia central aqui. Eu vou pegar a referência da área que eu já conectei aqui, de orelha com orelha, para ser minha referência de mais curto, para eu ter certeza de que eu não estou encurtando demais, que eu não estou deixando o cabelo muito baixinho e que ele não vai arrepiar. E a partir dali eu crio uma linha crescente, ó. Menor atrás, maior na frente. Vocês já viram em vários vídeos de corte completo, vários tutoriais aqui no YouTube, que eu sigo esse mesmo processo, que é criar uma referência e a partir dessa referência criada, eu emparelho os dois lados. E é o que eu fiz agora. Criei minha referência aqui no topo, agora eu vou levantar e vou emparelhar usando essa referência central. Eu levanto, aí vocês vão perceber que a parte central está mais curta e o restante está desproporcional e eu vou emparelhar seguindo essa guia. Fazer isso dos dois lados, puxando de pouco em pouco para trás, não deixando muito intervalo entre as mechas que eu estou puxando para não criar degrau entre os comprimentos que estão sendo criados aqui no topo. Terminei de emparelhar o topo, então eu já fiz a lateral, já fiz os encaixes,
já fiz a minha graduação da franja, já defini o formato do topo, eu vou secar para agora trabalhar acabamentos, texturização e tesouro de desbaste. Já estou com o meu cabelo seco aqui então, cabelo do meu modelo no caso. Percebe que a gente criou bastante textura e movimento aqui, apenas pelo fato de ter cortado ele com um processo que cria camadas. Percebe que o corte fica bem fluido, com bastante movimento. E mesmo que a gente tenha preservado o comprimento, ele não fica com aquele aspecto pesado e gordinho aqui, que é bem característico de quando a gente cria uma graduação. Isso acontece porque a base fica mais preenchida de cabelo em comparação para quando a gente faz uma linha de corte graduada, em que a base fica mais curta e aí para alguns formatos de crânio pode gerar um aspecto mais pesado, mais, entre aspas, gordinho nessa região. Então, sempre que você tiver um crânio que ele é um pouquinho mais protuberante nessa parte de cima, ou que ele é um pouco mais reto, paralelo em relação a essa lateral aqui, que não tem uma curvatura tão grande, essa é uma ótima escolha. Você cria camadas, você tem um movimento mais fluido, além do fato de que você compensa essa regiãozinha de baixo, deixando mais cabelo mais preenchido, além do fato de que eu acho que fica muito mais fluido, muito mais bonito o caminhar, digamos assim, do cabelo. O direcionamento dele fica mais bonito. Feito isso, então, estou com o cabelo seco, eu vou trabalhar aqui com uma navalhete para criar um desfiado nessa base da nuca, e eu vou deixar mais cheio, não vou trabalhar com um taper, porque a ideia foi toda preservar a base de comprimento, contorno da orelha, na base da nuca, na costeleta, e de nada seria lógico eu chegar aqui e trabalhar com um taper para jogar fora esse movimento do cabelo. Então eu vou desfiar esse cabelinho aqui, para continuar com essa naturalidade dele, e depois eu limito o final desse cabelo desfiado com uma navalha de corte reto. Aqui eu estou usando uma navalhete dentada, que é uma navalhete específica para desfiar o cabelo. Vou desfiar bem essa base aqui. E depois que eu desfiar, eu trabalho marcando com uma navalhete reta. Terminei então de desfiar, digamos assim, de deixar mais transparente essa região da base aqui, mais ou menos uns 2 dedos aqui da base de todo o cabelo. Vocês percebem então que fica mais transparente, a gente enxerga mais a pele transpassando ali os cabelos. Agora eu vou definir o final desse cabelo que já está mais leve aqui, mais transparente. Eu vou fazer uma linha que ela vai ficar mais alta, quase formando um triângulo aqui atrás, mas vai ser bem sutil. Pensando nisso, por quê? Agora chegou a hora de trabalhar minha criatividade aqui. Isso aqui não é uma regra, se você quiser trabalhar com uma linha mais reta, se quiser fazer um taper, se quiser suavizar e deixar retinho, pode fazer. Eu vou fazer isso porque eu estou pensando em fazer um leve contorninho aqui e deixar que esse cabelo crie umas ondinhas aqui, um movimento mais fluido perto da orelha. Então, para isso, eu vou criar esse formatinho mais alto na base, fazer isso dos dois lados, vai se assemelhar a uma região triangular aqui na base da nuca. Botar aqui para baixo e vou trabalhar agora com a minha navalhete de corte. Ó. Eu venho tirando o final desse cabelo que foi desfiado. Percebe como já criou outra estética para o mesmo corte. Essa marcação ela fica bem definida, mas não fica pesada, por 2 motivos. Primeiro, porque eu não passei a máquina, trabalhei com uma navalhete aqui de uma forma bem sutil, bem leve. E segundo, porque eu preparei essa área para que essa linha ficasse suave. Eu desfiei todo esse cabelo. A gente define a linha e fica de uma forma suave, ainda assim preservando esse cabelinho aqui. Agora eu vou limpar esse contorno somente até a metade da orelha. Tudo que eu estou fazendo agora é uma questão bem pessoal e artística. Cada um vai ter um gosto e uma forma de fazer. Eu vou fazer dessa forma e aí vocês vão ver como é que vai ficar no final. Base da costeleta eu vou apenas suavizar aqui, ó. Vou tirar o que está sobrando, fazendo um clipper overcomb com a máquina de acabamento mesmo. Eu não vou fazer um taper, a minha ideia não é que isso aqui limpe ao ponto de ficar claro. É apenas emparelhar com a barba e juntar com o comprimento longo da parte de cima, tirar aquele excesso que ficava aqui. E a partir daqui eu já começo a definir meu acabamento com a máquina de acabamento mesmo. Ó. Vem fazendo contorninho
E agora aqui para trás da orelha, eu vou fazer esse contorno e ir até a metade da orelha. Cheguei na metade da orelha, puxo de novo o cabelo e repete a mesma lógica, ó. Percebe o resultado que a gente consegue? A gente consegue um acabamento limpo, o cabelo fica com acabamento limpo, com bastante movimento em função da linha de camadas que a gente fez e a base da nuca com aspecto mais natural e desfiado. Vou repetir aqui o mesmo processo no lado contrário e aí o corte vai ficar pronto. Então, para início, vou trabalhar de forma bem sutil com a minha navalhete, apenas o peso dela na mão, não precisa apertar. A gente pensa em criar uma linha, porém que essa linha fique bem suave. Repetindo a mesma lógica que a gente fez no lado contrário. Bota o pentezinho aqui com o cabelo para baixo, define bem essa linha. E aqui na parte de trás, percebe que ele fica levemente triangular, mas não é aquele triangular marcado que chama atenção. É só um formatinho um pouquinho mais côncavo aqui na base. Dessa forma a gente define o final dessa nuca e preserva ali o cabelinho para dar aquele aspecto mais artístico perto da orelha. Lado contrário, mesma lógica, percebe que os dois lados têm o mesmo tipo de movimento bem natural, bem fluido, com bastante textura. Essa textura é característica de um corte que cria camadas. Cada uma dessas áreas que parecem texturizações, na verdade é uma camadinha que está caindo. Então as camadas caem, cria esse aspecto mais fluido para o corte, que é a característica principal e a maior vantagem, na minha opinião, desse tipo de corte, desse tipo de linha de corte. Agora eu vou repetir a mesma lógica, que é limpar a base aqui da costeleta, para criar uma transiçãozinha da barba para a área de corte com tesoura. E o mesmo processo que a gente fez do outro lado. Fazer o contorno, limpando apenas os excessos, até metade da parte posterior da orelha, mantendo ali a base com um pouquinho mais de cabelo, criando aquele aspecto um pouco mais artístico, mais fluido para a base da nuca. E por fim, eu já fiz então acabamentos, já suavizei costeleta, já fiz contorno, já defini comprimento da parte de trás. Chegou a hora de trabalhar com a tesoura de desbaste. E agora é bem particular. Como vocês já viram no vídeo em que eu falo dos erros de corte com tesoura, vocês já sabem que a gente não vai trabalhar demais com essa tesoura, principalmente nesse modelo que tem um cabelo fino. Então a gente vai apenas acentuar a textura em regiões ou vai trabalhar com alguma área que possa estar um pouquinho mais marcada, mas percebe que como a gente trabalhou sempre com referências bem precisas, a gente praticamente não tem marca de transição de topo para lateral, não tem marca de transição de mecha para mecha. A única referência que fica talvez um pouquinho mais acentuada a marcação é essa linha da graduação crescente da franja. Então eu vou trabalhar buscando essa franja e vou texturizar as pontas com a tesoura de desbaste. Essa texturização poderia ser feita mesmo com a tesoura reta. Porém, como é um cabelo mais fino, eu quero preservar o comprimento mesmo que eu esteja texturizando, preservar material de cabelo, né? Não quero tirar tanta densidade. Então eu trabalho com a tesoura de desbaste, dessa forma eu texturizo de uma forma um pouquinho mais segura. Eu tenho certeza que eu não estou tirando tanto material. E o corte vai ficar pronto. A partir do momento que eu terminar minha texturização, meu desbaste, acentuar aqui texturas e movimentos do cabelo, o corte vai ficar pronto. Finalizando então, vou passar aqui uma pomadinha de efeito bem seco, uma pomada com efeito argila, para a gente conseguir extrair ainda mais textura. Isso aqui é uma dica também, uma dica extra, vamos dizer assim.
para você entender que sempre que você quiser acentuar a textura do cabelo, pomadas de efeito mais seco vão criar ainda mais textura, vão ativar ainda mais as texturas que você criou durante o processo do corte. Passei a pomadinha, passar um pentezinho para finalizar e esse vai ser o resultado que vocês vão entregar, tanto de movimento, como de encaixe, como de textura, trabalhando da forma como eu mostrei, substituindo então uma linha de corte de graduação por uma linha de corte em camadas. Então não esquece, se esse vídeo fez sentido para você, deixa a tua curtida. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no nosso canal, que é as formas que a gente tem para você retribuir esse conteúdo grátis e riquíssimo que a gente está trazendo toda semana aqui no YouTube.